Nós somos chamados, irmãos, para andarmos pela fé, todos nós, indistintamente. Mas, no decorrer do nosso chamado, nós vamos aprendendo o que é a fé. Você sabe que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqueles 12 homens, eles fizeram um pedido para o Senhor. Eles pediram para o Senhor aumentar a fé deles. E esse pedido que eles fizeram para o Senhor Jesus Cristo se deu exatamente no momento em que o Senhor começou a revelar a eles que eles dariam continuidade na obra que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para poder fundá-la, para dar continuidade à pregação do Evangelho. Então eles viram a responsabilidade que estava surgindo na vida deles e um grande desafio, porque eles ouviam a pregação do Senhor e eles viam também os sinais que o Senhor Jesus Cristo fazia. Então eles se acharam totalmente incapacitados, e que para fazer aquilo havia necessidade de eles terem fé. E nós também, nós vamos aprendendo que o Senhor nos chamou a andar pela fé e que Ele nos ensina o que é andar pela fé. Andar pela fé é andar você firmado não naquilo que você vê, mas sim firmado na palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós, deu para cada um de nós. Por exemplo, somos chamados a andar pela fé. Suponhamos que temos aqui uma grande ponte sobre um grande precipício, muito grande. E que essa ponte, você tem que atravessar de um lado para o outro, e essa ponte, ela balança conforme você vai caminhando. Mas que você tem aos lados dessa ponte, você tem os corrimãos. E o que você faz? Então você tem a capacidade, o poder de apoiar suas mãos nesse corrimão, e você atravessar, mesmo balançando, você vai sentir uma certa segurança, porque os teus pés estão pisando em algo que mesmo balançando, mas te dá resistência nos corrimãos. Então você vai caminhando. Qual é a diferença disso com a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. E o Senhor Jesus Cristo falou na palavra dele que Ele estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias da nossa vida. Andar pela fé é você andar sobre uma ponte como essa, balançando, mas que não tem corrimão, e que a tua expectativa, a tua esperança, a tua confiança está na palavra que o Senhor Jesus Cristo dirigiu a cada um de nós. Ele disse que estaria conosco. Então Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo. Então é você atravessar um local como esse perigoso, aonde você está pisando, mas que você não tem muita firmeza porque está balançando, e você não tem a segurança de ter o corrimão para você se apoiar. Andar pela fé é mais ou menos assim. Andar pela fé é mais ou menos como Deus falou com o profeta Ezequiel, quando Ezequiel teve a visão daquele rio, e o Senhor disse para ele: entra aí no rio. E ele entrou com seus pés até os artelhos, né? E ele achou que estava bom, e o Senhor disse para ele: entre mais, né? Quem sabe ele era uma pessoa que não sabia nadar, então ele tinha insegurança ao ver a água. E ele andou até os seus joelhos, e ele parou e achou que estava bom, e o Senhor disse: não, entra mais, né? E ele entrou mais um pouco e estava com as águas nos seus ombros, já temeroso, com medo, inseguro, né? Mas ele ainda estava fazendo o quê? Ele ainda estava com os pés firmados no chão. Ele ainda dava pé para ele ainda, né? A água não chegou no aparelho respiratório dele, pelo nariz ou na boca, não chegou. Então ele estava seguro ainda, mas o Senhor disse para ele: entra mais para o fundo. E ele entrou e ele não conseguia nadar, ele não conseguia, melhor dizendo,
ter a firmeza do leito do rio. E ele teve então que se deixar levar pelas correntezas das águas. Andar pela fé é mais ou menos assim, irmão. Mais ou menos assim. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui no capítulo de número 14, versículo de número 32 do livro de Mateus. Mateus, aquele personagem, aquela pessoa que ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano e ele era odiado pelo povo judeu. O povo judeu não gostava dele. Ele era judeu, mas o povo judeu não gostava dele. E o Senhor então passou na coletoria de impostos, e o Senhor o viu e disse: você vem e segue. Mas creio eu, tenho certeza de que não foi o primeiro contato que o Senhor Jesus Cristo teve com ele. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, no dia em que ele chamou os seus discípulos, os seus apóstolos, ele passou a noite toda em oração. No outro dia, ele chamou do meio dos seus discípulos, do meio do povo que estava perto dele. Ele começou então a chamar do meio desse povo as pessoas que outrora viriam a ser, ou posteriormente, melhor dizendo, viriam a ser propagadores, anunciadores do Evangelho. Então, quando ele passa e ele chama Mateus, Levi, não foi o primeiro contato que ele havia tido com eles, já tinha tido contato. Então, o Senhor o chamou e Levi então deixou tudo para poder seguir ao Senhor. E esse Mateus Levi é o que escreveu aqui esse versículo, essa história, que eu vou ler o versículo e no decorrer dela você vai descobrir do que eu estou falando. Mateus capítulo 14, versículo de número 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, dificilmente ele conseguia estar só. Dificilmente ele conseguia estar em algum lugar aonde ele aparecia, a presença dele atraía as pessoas. Ou outras vezes ele ia de encontro aonde essas pessoas estavam. Ia de encontro. A Bíblia nos fala que nisso que está sendo narrado aí, ele estava ensinando um povo, ensinando as pessoas. Algo que ele amava fazer era ensinar. Amava fazer, ensinar as pessoas. Às vezes nós nos conformamos apenas em ouvir mensagens, uma outra mensagem, e às vezes nós não damos tempo ao Senhor para Ele nos educar espiritualmente, ensinar espiritualmente. E aquilo que Ele nos ensina, logicamente, não está fora da revelação que o Espírito Santo de Deus faz dentro das Sagradas Escrituras. Então, quando eu passo a conhecer, eu passo a dedicar tempo da minha vida buscando aprender a palavra de Deus, nós vamos ter um ensinador presente a nós, que é o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que inspirou todos os escritores das Sagradas Escrituras. Então, quando eu vou dar tempo e vou ganhar tempo lendo as Sagradas Escrituras, eu vou ser ensinado por aquele que inspirou aquilo que eu estou lendo, o Espírito Santo. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava ensinando o povo. Os seus discípulos estavam juntos, os 12 que ele chamou, que ele escolheu, e ele precisava fazer algo. Então ele usou uma estratégia para fazer aquilo que ele planejava, aquilo que ele desejava, aquilo que ele precisava fazer. O que ele fez? Ele acabou de ensinar o povo, estava caindo a tardezinha já, estava próximo a começar um novo dia para os judeus, próximo às 6 horas da tarde, 6 horas se encerrava o dia e começava um outro dia. E ele então fala para os seus discípulos: olha aqui, vocês sobem aqui nesse barco, vocês vão para aquele local lá, naveguem até lá, que já já eu alcanço vocês lá, já já eu estou lá.
E eles, o que que ele faz? Os seus discípulos sobem no barco. E ele está despedindo as multidões. Os discípulos estão indo, navegando, conforme a ordem do Senhor. E agora ele despede as pessoas. Fala para cada um ir para a sua casa, dirijam seus lares, dirijam-se às suas casas. Suas famílias estão esperando. E eles começaram a se dirigir para os seus lares. E os discípulos, então os 12 no barco, atravessando para o outro lado do mar. O que ele faz? Agora ele está só. E estando só, o que ele faz? Ele quer falar com Deus a sós. Irmão, é muito bom quando nós estamos na igreja. É muito bom quando nós nos reunimos e unimos a nossa fé e direcionamos a nossa voz de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. Ou direcionamos a nossa voz a Ele numa oração, uma oração assim, em uníssono, né? Todo mundo junto, com a mesma voz, um falando de um jeito, outro falando de outra maneira, e Deus na sua capacidade de onisciência, na sua característica, né? Aquilo que pertence somente a Ele, o atributo que pertence somente a Ele, tributos que pertencem somente ao Senhor. E Ele tem a capacidade de ouvir o que estou falando, tem a capacidade de ler o teu pensamento no mesmo tempo, tem a capacidade de ler o pensamento do outro, tem capacidade de ouvir o que o outro está falando, na mesma hora, sem se confundir com a voz de ninguém. Sem se confundir com a voz de ninguém. Ele sabe muito bem discernir quando eu estou falando e quando você está falando ao mesmo tempo. E Ele consegue, através dessa capacidade que Ele tem, captar as nossas vozes todas, sem se confundir com a voz de ninguém. Ele, irmão, ele vai lá e sobe ao monte para fazer a sua oração. Aquilo que nós precisamos fazer também, termos o nosso momento a sós com Deus, termos e passarmos os nossos momentos a sós na presença do Senhor, falar com o Senhor, abrir o nosso coração para falar com Deus, abrir o nosso coração, porque verdadeiramente não tem nada oculto, nada escondido na nossa vida que Deus não saiba. Não existe absolutamente nada que o Senhor não tenha conhecimento profundo a nosso respeito. Não existe nada. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Então, temos o nosso momento a sós com Deus para expormos toda a nossa vida perante Ele, sem termos e não nos sentirmos de forma alguma humilhados, de forma alguma constrangidos, porque Ele é um amigo mais chegado do que um irmão. Falar abertamente com Ele e buscar a ajuda dEle. Você acha que o Senhor Jesus Cristo Ele não era aprovado? Você acha que o Senhor Jesus Cristo Ele não era testado? Você acha que o Senhor Jesus Cristo não era tentado? Você acha? Ah, pois você está enganado. A Bíblia fala que em todas as tentações que você tem, que eu tenho, que todas as pessoas têm, Ele foi tentado da mesma forma, do mesmo jeito, só que sem pecado. E consequentemente, por Ele vencer todas as provas e todas as tentações, Ele tem a capacidade de nos ajudar em nossas fraquezas. A capacidade de nos entender, de compreender e de estender as mãos dEle para cada um de nós, de nos sustentar, de nos ajudar, de nos fortalecer, de nos fortificar em meio às lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas provações, em meio às nossas privações, em meio às nossas tentações. Está pronto para nos ajudar? Pronto. E aí, Ele vai lá orar ao Pai. E Ele está lá orando, está lá intercedendo. Amados, nós não sabemos, porque não tem nada escrito a respeito da oração a sós que o Senhor fez. Ora, se Ele estava fazendo uma oração a sós, logicamente não tinha ninguém lá para ouvir e consequentemente escrever a oração. Mas Ele direcionou a todos nós, a toda a humanidade, a oração que é uma oração mundial, né? Todas as pessoas sabem, todas as pessoas conhecem
que é a oração do Pai Nosso, e que tem um significado importantíssimo, importantíssimo, a oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou, então está escrito, registrado ali. Mas as orações que ele fez em particular, não tem nada, a não ser a oração sacerdotal de João capítulo 17, aonde ele está prestes dele dar a vida dele por nós. Ele faz uma oração pessoal em seu próprio favor, faz uma oração em favor dos seus discípulos, dizendo ao Pai: Pai, não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E daí ele faz uma outra oração em favor do mundo todo, pedindo a Deus que Deus abençoasse todas as pessoas que iriam ouvir a mensagem do Evangelho e que consequentemente viriam a crer na mensagem do Evangelho. Então, o Senhor desde aquele tempo já havia orado por mim, já havia orado pelo irmão, já havia orado pela irmã, já havia orado pela igreja de hoje. Ele já tinha feito a oração. E ele estava lá orando, irmãos. E sabe, existe um versículo na Bíblia que fala assim, que nós não devemos ter pressa de sair da presença de Deus, né? Eu estava aqui, olhei aqui o irmão falou assim: aqui a irmã Beth que está batendo cartão aqui, ela vem no culto de domingo de manhã, vem no culto de domingo à noite. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, né? Por quê? Porque ela tem agrado em ouvir a palavra de Deus, ela tem agrado de ouvir a mensagem na pregação, e é uma recomendação do Senhor: não tenha pressa de sair da presença dEle. Às vezes, amado irmão, eu fico assim meio chateado, sabe? E uma coisa que eu não gosto de fazer é quando eu estou orando, lembrar que eu tenho coisa para fazer. E olha, às vezes isso acontece constantemente. Por isso, o que eu tiver que fazer, eu faço antes, ou então eu acordo bem cedo, que está tudo fechado, não posso fazer absolutamente nada, para mim ganhar o meu tempo em oração na presença do Senhor, de não ter ninguém para falar assim: olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo outro, porque naquele momento não tem nada a fazer. Naquele momento é momento de se ganhar tempo, passar tempo na presença do Senhor, buscando a presença de Deus. E como eu preciso dessa presença, e como eu preciso da força de Deus, e como eu preciso da graça do Senhor, e como eu preciso da orientação de Deus, e como eu preciso da comunhão com o Pai Celestial, e como eu preciso. E eu vejo, amado, que o Senhor Jesus Cristo, dado o ministério que ele tinha, ele precisava muito mais, porque as tentações sobre ele para desviá-lo do caminho proposto no grande concílio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele veio para cumprir o ministério dele, o quanto ele precisava da força de Deus para cumprir aquilo que estava determinado nesse concílio eterno. Estava determinado, né? Ele precisava de muita força, de muita coragem, muita força para cumprir o ministério. Então ele estava lá orando. Tem um outro versículo na Bíblia que fala assim, que o Senhor Jesus Cristo esperava todo mundo dormir, e ele então levantava-se e iria para o Monte das Oliveiras, iria para o monte aonde ele pousava-se lá, ele dormia lá, ele passava a noite lá. Depois, ao amanhecer do dia, ele vinha para o templo para poder ensinar as pessoas que ali se achegavam. Olha que coisa fantástica, olha que coisa maravilhosa. Mestre, o nosso mestre, um grande exemplo. O nosso mestre, um grande ensinador, o nosso mestre, um grande doutrinador. Ele passava a noite toda em oração para ao amanhecer do dia ir no templo para poder ensinar as pessoas que vinham ali para poder aprender. E ele, amado, estava lá orando, lá no monte orando, lá no monte intercedendo, lá no monte clamando, né? Estava lá falando com Deus. E passa-se a primeira vigília da noite, das 6 da tarde às 9 da noite, primeira vigília. Guarda isso,
quando você ler primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília, ali na Bíblia Sagrada, a primeira vigília é às 6 da tarde, às 9 da noite. A segunda vigília, 9 da noite à meia-noite, segunda vigília. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, quarta vigília. A Bíblia fala, irmãos, que na quarta vigília da noite surgiu uma preocupação no coração do Senhor. O Espírito Santo veio e trouxe a ele uma preocupação. Que preocupação era essa? A preocupação com os seus discípulos, que já era para eles terem atravessado o mar há muito tempo, e coisa que eles ainda não haviam conseguido. Por que não haviam conseguido? Porque o vento se levantou tão fortemente contrário ao barco deles, as águas do mar se levantaram tão enormemente contra o barco deles, e eles estavam em grande dificuldade. Isso só aconteceu com ele, com você não acontece, comigo não acontece, com o irmão ali não acontece, com eles ali não acontece. Só aconteceu com eles? Não, acontece com todos nós, irmãos. Todos nós entramos no barco aonde o Senhor Jesus Cristo nos ordenou a entrar. Nós estamos guiando a nossa vida pela fé na palavra que o Senhor Jesus Cristo direcionou a nós, para andarmos junto com Ele, para andarmos e estarmos no lugar aonde Ele determinou que estivéssemos. E às vezes nós achamos, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, o nosso barco navegará maravilhosamente bem pelas águas do mar da vida. Imaginamos que o nosso barco não sofrerá nenhuma oposição. Imaginamos que o nosso barco ele não sofrerá nenhum vento contrário. Imaginamos que o nosso barco não será açoitado pelas ondas bravias das coisas do mundo. Imaginamos assim, mas não é assim. Não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma, não é dessa maneira. Eu estou estranhando, por que eu estou sofrendo isso? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou estranhando, por que isso está acontecendo comigo? Eu procuro fazer tudo correto, tudo certo, tudo direito, tudo ordenadamente. Eu procuro fazer tudo com integridade, procuro ser fiel, e eu não sei por que está acontecendo isso. A Bíblia fala, todo aquele que quer viver piamente sofrerá perseguição. É um alerta da igreja, um alerta da palavra de Deus. Todo aquele que quiser viver piamente em Cristo, quiser viver com fidelidade, todo aquele que quiser viver realmente honrando a Deus, sendo um discípulo do Senhor, estar junto do Senhor, todos esse tipo de pessoa sofrerá perseguição. Olha, irmãos, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo estava lá e ele sentiu no espírito dele a situação adversa que os seus discípulos estavam passando. Amado, será que nós como igreja não atravessamos situações assim? Atravessamos. Hoje, o Senhor Jesus Cristo, após ter sido ressuscitado pelo Espírito Eterno, conforme a Bíblia fala, a Bíblia nos diz que ele ascendeu aos céus. E que ele subiu aos céus, e que ele está lá à destra de Deus, como um sacerdote eterno. Sacerdote, alguém que intercede por nós. Não existe sacerdote Pedro, não existe
sumo sacerdote João, não existe sumo sacerdote Antônio, não existe sumo sacerdote Ayrton, não existe sumo sacerdote Tiago, não existe sumo sacerdote Paulo, não existe sumo sacerdotisa Isabel, não existe sumo sacerdotisa Maria, não existe nenhuma outra pessoa que tenha a autoridade e o ofício de sumo sacerdote, de eterno intercessor, melhor dizendo, a Deus em favor da igreja, a não ser o Senhor Jesus. Não existe outro, não existe outro nome, não existe outra pessoa. Não estou de forma alguma desmerecendo Paulo, não estou de forma alguma desmerecendo Maria, não estou de forma alguma desmerecendo Isabel, não estou de forma alguma desmerecendo Pedro, João, não estou de forma alguma desmerecendo nenhuma outra pessoa. Só que eu não posso dar méritos que não existem dentro da Bíblia Sagrada a essas pessoas. A única pessoa que está à destra de Deus e que tem o ofício de sumo sacerdote, de estar no Santo dos Santos e que vive a interceder por nós, que a Bíblia fala, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro, não existe outro. Então, a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo estava lá intercedendo a Deus e ele sentiu os seus discípulos em grande apuro. O que eu quero dizer para você, amado, nesta noite? Eu quero dizer para você que tudo que você atravessa, o teu Senhor sabe. Tudo que você passa, o teu Senhor sabe. Quer dizer para você, amado, se o barco da tua vida está sendo açoitado por grandes dificuldades, por grandes lutas, por situações adversas, por situações contrárias, não pense você que teu Senhor não está sabendo, não pense você que o teu Senhor não está de olho em você, não pense você que pode estar o escuro quanto for, entre 3 e 6 horas da manhã era o momento de maior escuridão. Naquele dia, naquele tempo, não havia nenhum tipo de luz artificial, não havia rede elétrica, não havia. A luz que era feita com fogo, essa era a luz, né? E eles, amado, estavam lá no meio do mar. O Senhor Jesus Cristo vê a preocupação dos seus discípulos. Ele não pega uma lamparina para iluminar o caminho dele até encontrá-los lá no meio do mar. Ele não pega um farolete, ele não pega um pisca-pisca, não pega absolutamente nada para iluminar o caminho dele, para ele chegar até o meio do mar, onde os discípulos estavam. Ele não pega absolutamente nada. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Aquele que me segue, diz o Senhor, não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Andar em trevas é andar sem a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Andar pela fé não é você andar a palpadelas, andar pela fé é você andar cercado pela proteção da palavra de Deus, quando lhe falta outro tipo de proteção qualquer. Andar pela fé é você andar firmado na palavra de Deus, andar confiante de que o teu Senhor, Ele está ao teu lado, Ele está junto de ti, Ele está te amparando, Ele está com as mãos estendidas para você, Ele está te segurando e Ele está querendo te guiar, dirigir de vitória em vitória, de vitória em vitória. Amado, olha aqui, o Senhor vem descendo lá do alto do monte e Ele chega na praia, pisa os pés na areia
Ele começa a andar por sobre as águas. Contra ele não existe lei da gravidade. Ele começa a andar por sobre as águas e não afunda. Ele continua andando sobre as águas. Onde é que estão os meus discípulos? Onde é que estão os meus discípulos? Será que ele fez isso? Ou ele sabia exatamente onde é que eles estavam? Ele sabia e ele sabe exatamente onde é que os discípulos dele estão. E ele sabe exatamente a circunstância, a situação. Ele sabe exatamente o que cada um dos discípulos dele passa, está passando, está enfrentando. Ele sabe cada coisa, amado. Sabe, ele é o timoneiro do nosso barco. Sabe o que é o timoneiro? O timoneiro é aquele que tem o timão na mão, aquele que sabe para onde dirigir o barco. Ele sabe para onde dirigir o barco da tua vida. Você perdeu o controle, eles haviam perdido o controle da situação, eles haviam perdido totalmente o controle, não havia mais o que fazer. Quem sabe eles foram tentados a pular do barco. Quem sabe você também tem sido tentado a pular do barco, abandonar o barco. Quem sabe, porque você perdeu, quem sabe, a direção, você perdeu o controle. Mas, meu amigo, o Senhor jamais diz para você dirigir o barco da tua vida. Ele jamais exige de você que você direcione a sua vida. Ele está dizendo para você, para que você deixe Ele governar, Ele dirigir a tua vida, porque Ele sabe justamente como fazer para guiar o teu barco a portos seguros. Ele sabe muito bem. Sabe, irmãos, ele estava andando sobre as águas, não ficou procurando, não. Ele foi no lugar exato. A Bíblia nos fala que ele se aproxima do barco. De repente, naquela escuridão, quem sabe era uma noite que não havia lua. Quem sabe era uma noite, era uma noite nublada, porque o vento era contrário, as águas haviam se levantado. Era uma noite assim, muito escura. De repente, os discípulos estão lá apavorados, como você, meu amigo aí, que está nos assistindo, às vezes fica. Você fica apavorado com a situação que te cerca. Você fica apavorado com a situação que te é contrária. Você fica apavorado. Eles também ficaram. Às vezes eu fico também. Sim, isso faz parte da nossa vida, sabe? Faz parte da nossa vida. Isso é aprender a viver pela fé. Sabe? É aprender a viver pela fé. Não tem segurança, não tem corrimão. Você está andando, aí o vento está chacoletando para lá, chacoleia para cá, e vai, e você perde o controle totalmente da situação. Você quer se agarrar em alguma coisa, não tem o que se agarrar, a não ser aquilo que permanecerá para sempre, mas que você não vê, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Palavra, vocábulo, verbo, palavra. Você não vê, você está me ouvindo, mas você não está vendo eu falar. Você não está vendo a palavra, mas você está ouvindo. Está ouvindo? É isso. O justo viverá pela fé na palavra, e palavra não se vê, palavra se crê. Então, os discípulos estão todos apavorados. De repente, irmão, vem o Senhor com aquela vestimenta branca. Ele tinha que estar com vestimenta clara. Pode não ser branca, mas a vestimenta dele era uma vestimenta clara, porque todos viram, e quando viram, começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Se apavoraram mais ainda. Como é bom ouvir a voz do Senhor.
É verdadeira. Como é bom ouvir a voz do Senhor, não é? Quando eles começam a gritar apavoradamente, o Senhor dirige-lhes a palavra. Espera aí, não tenha medo não. Não é fantasma coisa nenhuma. Sou eu. Amém? Sou eu. Amado, a voz do Senhor era algo inconfundível. Inconfundível. Você sabe que ainda hoje tentam fazer isso. Simulam um sequestro, pegam um telefone lá aleatoriamente, ligam para alguém e falam: Pai, me sequestraram. E já tira o telefone, a pessoa fica apavorada, ele nem consegue, ele não discerne a voz, e ele às vezes acha que realmente é o filho, é a filha. É seu filho está aqui. Como é que é o nome do seu filho? É João. João, você está aí, João? E a pessoa não consegue pensar direito e fica apavorado, porque ele não consegue discernir a voz da pessoa que está do outro lado lá. Lógico que não é o filho coisa nenhuma, não é filha coisa nenhuma, né? São golpes que as pessoas aplicam. Por quê? Porque a pessoa, na hora que está apavorada, ela não consegue pensar direito, não consegue raciocinar direito, e qualquer voz se confunde com a voz do filho ou da filha. Mas a voz do Senhor é inconfundível. Amém? A voz do Senhor é inconfundível, irmão. Em meio a sua situação contrária, em meio às suas dificuldades da vida, o Senhor diz para você: não tenha medo. Não tenhas medo, não se apavore. Não tenha medo, porque sou eu estarei com você todos os dias. Sabe, o vento pode soprar, as águas podem se levantar. Olha, o barco da sua vida pode ser açoitado, mas não tenha medo, ele não vai naufragar, porque o Senhor mandou você entrar no barco e Ele é o timoneiro do teu barco. Hoje mais do que antes, porque antes ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, hoje ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele está junto comigo em todos os momentos, na hora do apavoramento, mais ainda, na hora de todos os cristãos em todo o mundo. A palavra é uma só, direcionada a todos. Não tenha medo, porque eu estou convosco todos os dias, todos os momentos. Amém? O Senhor está contigo. Logicamente que Pedro, quando ouve aquilo lá, como ousado ele era, ele fala: se é o Senhor, me manda ter contigo sobre as águas. Então o Senhor disse: vem, Pedro. E Pedro, ele desce do barco. Tão apavorado ele estava. Olha que a palavra de Deus, a coragem que a palavra de Deus nos dá. A presença do Senhor como nos encoraja, a presença do Senhor como nos fortalece. Então venha, Pedro. E Pedro desce do barco, o vento continua soprando, as águas continuam aí tumultuadas e ondas gigantes. E Pedro desce do barco e vai andando sobre o barco, sobre as águas. Aquilo que trazia tão apavoramento, ele está andando sobre ela agora, andando pela fé, pela confiança na palavra que foi lhe dirigida. Não tenha medo, ande com o Senhor. Não tenha medo, ande com o Senhor. Mas, olha aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando continuamente para o Senhor, que é o autor e consumador da fé, olhando continuamente, perseverantemente, em meio às dificuldades, em meio às situações contrárias à vida, olhando continuamente, perseverantemente para o Senhor, porque Ele não vai de forma alguma revogar a palavra dEle. Ele permanecerá com todos nós em todos os momentos da nossa vida. Pedro começa a andar, irmão, presta atenção, você nunca vai estar perto o suficiente para desviar os olhos do Senhor. Está olhando? Permaneça olhando. Está perto? Permaneça olhando. Está longe? Continue olhando. Olhe para Ele, Ele é o teu alvo.
E Pedro vai andando. Quando Pedro chega perto, ele acha que já é suficiente para ficar olhando para lá, olhando para cá, falando da vida de um, falando da vida do outro, sabe? Ficar comentando a vida de um, comentando a vida do outro, sabe? Ele acha que ele já é o santo suficiente para fazer isso, né? Ele acha que ele já está numa posição assim, está acima de, mas não está, mas não é. O que a Bíblia fala? Ele afundou. Ele se afundou. A Bíblia diz que o Senhor, ele gritou pelo Senhor, gritou por socorro. O Senhor estendeu as mãos, o segurou. E eu estava pensando, irmão, Jesus não carregou ele no colo. Não carregou ele no colo. Jesus não deu um bafa nele para desmaiá-lo, para ele não agarrar o Senhor e tentar afundar o Senhor. Não fez isso. O Senhor o pegou pela mão, o levantou pela mão. E os dois, eu li aí agora, que os dois se dirigiram ao barco. E quando os dois entraram no barco, acalmou-se tudo. Acabou-se, fez-se bonança. Amém? Sem Jesus você pode andar um período. Mas o Senhor não está chamando você para andar um período. O Senhor está chamando você para andar constantemente com Ele.